Boa noite, irmãs e irmãos da Igreja Batista Viva e amigos. Vamos louvar o Senhor neste momento. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei, minha fortaleza na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, ele me conserva santo e coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará, fiel e obediente eu viver. Um muro é de fogo que me protegerá, de que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Amém. Deus abençoe. Boa noite a todos, vamos começar mais um culto e vamos orar. Pai querido, em primeiro lugar pedimos que Tu nos receba, perdoando nossos pecados e queremos agradecer, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia em nossas vidas e sobre essa igreja. Colocamos diante de Ti nossos pedidos de misericórdia e de consolo para as famílias enlutadas e doentes hoje, Senhor. Orienta-nos com responsabilidade para passar por este período. Pai querido, é isso que nós queremos te pedir, que Tu recebas este culto humildemente. Abençoe a todas as pessoas envolvidas, em nome de Jesus. Amém. Boa noite às irmãs, aos irmãos, a todos os convidados que hoje se unem à Igreja Batista Viva nesta celebração comunitária.
a última do mês de novembro, um mês especial para a Igreja Batista Viva. Comemoramos no fim de semana passado nosso 18º aniversário. Graças a Deus pudemos estar juntos em 3 oportunidades, mais uma vez, após 8 meses, mais ou menos, de afastamento físico de nossas celebrações. Foi um momento muito importante. Mais uma vez eu agradeço a toda a equipe da igreja que tornou esse momento possível. Você que esteve conosco também, eu espero que você tenha sido tão edificado quanto eu fui. Graças a Deus por tudo aquilo que aconteceu, não apenas pela instrumentalidade do pastor Marcos Bittencourt, mas edificado também pelas orações, pelas leituras bíblicas, pelas canções e pela própria presença, pelo calor humano, mesmo que relativamente distante, mas da atmosfera gostosa que é a igreja, essa estratégia inventada por Deus, consolidada por Jesus, valorizada por Jesus em tantos momentos, a igreja. Graças a Deus por ela. Eu espero que você, assim que nós pudermos retornar presencialmente, retorne presencialmente. Eu entendo que há uma série de preocupações, a vacina para o Covid não saiu ainda, mas quando ela sair, ou se você não for da população de risco, né, e puder estar conosco, mas pensando na totalidade da igreja, quando a vacina sair e todos nós formos imunizados, eu espero que você não se acostume demais com esse distanciamento, com o conforto, a comodidade de estar em sua casa, participando dessa celebração de forma virtual. Eu lembro a você a importância da igreja, não porque eu estou dizendo, mas na Bíblia inteira, a ideia de você estar um dia nos átrios, na porta da casa do Senhor, e como isso é valioso para o salmista. O autor aos Hebreus pedindo que os leitores daquela carta não deixassem a congregação, como era costume de alguns, mas estivessem juntos para lembrarem uns dos outros das boas obras que precisavam fazer, de como Jesus estava sempre na igreja, como o zelo pela casa de Deus fez com que ele, inclusive, expulsasse os vendedores do templo. Eu espero mesmo, de todo o meu coração, que você retorne assim que possível para este convívio. Vai ser bom para você e bom para todos os outros que estiverem perto de você, porque você também é instrumento do Espírito do Senhor, eu tenho certeza disso, porque o Espírito foi derramado sobre toda a carne e nós somos os templos do Espírito Santo acima de tudo. Eu trago aqui um lembrete. A Igreja Batista Entidade Satélite, querida por nós, realizará o seu retiro de carnaval. Nós não vamos realizar, a Igreja Batista Viva foi decidido isso, e diante de todas essas restrições também decidimos não realizar em 2021, mas a Igreja Batista em Cidade Satélite vai realizar, e o pastor Kleber estende o convite a nós. Se você tiver interesse de participar ou ao menos saber mais informações, entre em contato comigo, e eu passo o contato do pastor Kleber, ou passo diretamente as informações para quem me perguntar. Se você tiver vontade, então, se estiver pensando em participar do retiro de carnaval de alguma igreja, ou esse convite agora faz sentido para você, me procure, por favor, eu vou transmitir as informações ou contato para você, para que você se sinta à vontade para ser edificado também naquele momento. E estivemos juntos em várias oportunidades, inclusive no último retiro, e sei que foi bom em diferentes sentidos. Então, você pode estar lá mais uma vez e participar desse momento bonito. Nós teremos programações certamente. Todas as vezes em que não tivemos retiro de carnaval, nós tivemos programações. Então, certamente nós não estaremos desprovidos aqui de atividades. Estaremos juntos, se Deus quiser. Mas fica o convite. Eu repasso o convite feito pelo pastor Kleber. Vamos continuar conversando hoje sobre amor, o tema anual. A meditação será conduzida pelo pastor Leonardo. Ele é um dos pastores da PIB de Fortaleza, um amigo pessoal dos tempos de seminário em Recife. Então, espero que o Senhor fale ao teu coração, ao meu coração também, através do pastor Leonardo. Que o Senhor nos abençoe e nos dê uma noite muito gostosa
uns com os outros, mesmo à distância, mas nesse sentimento de proximidade e especialmente estando todos nós conectados profunda, íntima e sinceramente com Jesus Cristo, o pastor de nossas almas. Que o Senhor nos abençoe. É teu povo aqui presente, juntos numa só voz, declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado, és bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. A teu povo aqui presente, juntos numa só voz, declarando que só tu és grande, exaltamos o teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado, és bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado, és bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Olá, Igreja Batista Viva em Natal. Aqui quem fala é o pastor Léo Cristóvão, sou pastor de jovens da Primeira Igreja Batista de Fortaleza. E quero dizer que me sinto honrado em poder participar dessa transmissão do culto e chegando até a casa de vocês. E sim, minha oração é que a palavra de Deus então chegue a cada um de vocês e essa encontre morada. Mas irmãos, nós estamos sendo desafiados a repensar muitas situações nesse período da pandemia. E uma delas é a convivência, é exatamente aquilo que nos foi tirado nesse período, a comunhão. E nós precisamos viver em amor tudo isso que Deus nos deu. E é por isso que hoje eu vou trazer esse tema, uma comunhão amorosa, uma maneira que Deus nos dá para ser igreja. É um grande desafio ser igreja do Senhor, porque somos pessoas tão diferentes, de realidades tão diferentes, vindo de família, de culturas, de lugares que são e trazem tantas escolhas, decisões, bagagem. E aí Deus tem essa ideia de formar a igreja e ali juntar um povo e ali esse povo receber da sua palavra, se juntar para a adoração, para a comunhão. Então é um pouco de tudo isso que eu quero falar hoje. Em primeiro lugar, eu queria que você refletisse na seguinte situação. Certa vez, um homem e conhecedor das Escrituras Sagradas chegou até Jesus e o interroga acerca dos mandamentos. Ele disse o seguinte, Jesus Cristo para ele: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Olha que interessante. Jesus Cristo então ressignifica todos aqueles mandamentos e os traz de uma maneira sucinta, mas focando na palavra amor, não é? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Certa vez eu ouvi uma frase que marcou muito minha vida e até hoje ela ecoa no ministério e em todas as minhas ações, em casa, com os amigos. É que foi dito o seguinte:
você cuida de quem ama. Se não cuida, é porque não ama. Então, essa frase ela pode ser muito curta e trazer uma longa reflexão. Mas eu vou ser rápido e já ir ao texto que nós precisamos refletir agora. Que diz o seguinte, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 12. Então, abra aí sua Bíblia, né? Pesquise aí. Diz o seguinte: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a estes honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo. Antes, tenham os membros igual cuidado uns com os outros, de maneira que, se um membro padece, todos padecem com ele, e se um membro é honrado, todos membros se regozijam com ele. Ora, vós sois do corpo de Cristo e seus membros em particular. Então, que o nosso bom Deus aplique essa palavra em nossos corações. Nós temos um texto aqui que traz essa analogia ao corpo humano na relação da igreja como corpo de Cristo. Você já parou para pensar em todas essas nuances que esse texto traz? Da necessidade que o nosso organismo precisa, e ele é totalmente complementar. Deus é perfeito e na sua criação ele colocou, está escrito lá em Gênesis, no homem sua imagem e semelhança. De toda a criação o homem carrega isso que eu chamaria de assinatura de Deus. Como que numa obra de arte, o artista coloca ali a sua assinatura e aquilo vai dar um valor àquela obra de arte. Pois é, Deus coloca essa assinatura em nós. E carregando essa assinatura nós temos então toda essa complexidade do corpo humano, que tudo funciona, tudo está conectado, ou pelo menos deveria, né? Muitas vezes a gente também, vivendo situações na nossa vida, áreas do nosso corpo parece que não funcionam corretamente. Mas aqui nós temos então cada um desses pontos e eu quero refletir com vocês sobre esse amor em ser igreja, esse amor em viver unidade e essa escolha de Deus, né, de trazer para nós uma maneira de se comunicar com o seu povo através da igreja, né, uma maneira que Deus fala, há tantas outras, mas a igreja Deus escolheu e Ele tem falado há tantos e tantas, centenas de anos ao seu povo. A primeira delas, baseada nesse texto que nós lemos, é o seguinte: o amor, ele não escolhe. Aqui ele traz toda essa narrativa, Paulo pensando essa igreja e a necessidade que essa igreja em Corinto tinha de viver em unidade. Ele então, através dessa carta, fala para esses irmãos da igreja que simplesmente as pessoas que ali estão, elas são parte de um todo, independente daquilo que elas podem oferecer ao todo, não é? Então ele faz analogia ao corpo e fala de várias partes do nosso corpo. E diz que uma está interligada à outra e que não devemos simplesmente desprezar aquela parte que parece ser menos usada ou menos, que tenha menos objetivo para determinada função na nossa vida. E aí Paulo traz isso a uma igreja. Ele está dizendo para as pessoas que ser igreja não nos faz escolher pessoas. Seria tão fácil, né? Que se a gente pudesse escolher as pessoas da igreja, mas imagina só. Se você tem um grupo de afinidade na igreja e você tem aquelas pessoas que você mais gosta de sair, gosta de comer com essa pessoa, gosta de compartilhar ideias e até brincadeiras pela internet, mas aí você, nessa convivência, você gostaria de que todas as pessoas da igreja tivessem essa mesma convivência, essa mesma intimidade, então você pudesse escolher as pessoas para fazer parte da sua igreja.
Imagina, talvez até você que está me ouvindo agora não fosse escolhido por uma outra pessoa. Porque somos diferentes. Nem todos temos os mesmos gostos, nem todos buscamos a mesma diversão. Inclusive, até teologicamente há diferenças. Há inclusive divergências, que é algo que precisa ser observado. Mas as diferenças teológicas, elas são possíveis pela palavra de Deus. E aí nós temos esse embate, porque se nós não escolhemos como conviver, a gente tem essa coisa de criança, né? De escolher o que é meu, de escolher como conviver. E os pais fazem isso com as crianças, né? Com pouca idade ainda, já manda escolher presente, já manda escolher a roupa de vestir. E a criança é bombardeada com a opção, né? E ter escolha. E isso pode ser prejudicial, dependendo da época que isso aconteça na vida de uma criança. Acontece que muita gente cresce e aí continua agindo como criança, tentando escolher demais as pessoas. E aí quando chega na igreja é chocada com o fato de que tem outras pessoas com outros defeitos e que ela acha difícil escolher. Então, meu irmão, minha irmã, o amor não escolhe. O amor de Deus na igreja é um amor que você está ali para abraçar, independente das diferenças. E eu digo logo, devemos ser maduros e encarar de frente. Nem todo mundo será super amigo, será o melhor amigo uns dos outros, mas devemos aprender a conviver uns com os outros. Então a primeira coisa, o amor não escolhe. E ele fala aqui no versículo 13, né, capítulo 12, versículo 13, que todos temos bebido de um Espírito. Apesar das nossas diferenças, a fonte, a raiz é a mesma, é o Espírito Santo de Deus. Todos somos filhos de Deus. Apesar daquilo que eu falei sobre diferenças teológicas, a razão de ser corpo, de ser igreja do Senhor é a mesma. Cristo morreu por todos nós. E diante disso, não há como ter diferença. Todo cristão vem da morte, da ressurreição de Cristo, da vida em Cristo Jesus, do sangue derramado do Cordeiro, que nos torna mais puros, mais alvos do que a neve. Então você carece desse Cristo. Se você é um carente de Cristo Jesus e reconhece a salvação pela graça, reconhece que Cristo é o seu Senhor e Salvador, isso já nos torna corpo, não é? E aí teremos outras diferenças. Mas a primeira delas, aqui que devemos observar, é que o amor não escolhe. Em segundo lugar, o amor une. O amor deve unir as pessoas, independente do que nos pareça importante, não é? Ser membro da igreja, ser engajado no ministério, ser líder, ser liderado, servir todos os dias da semana. O amor, ele deve nos unir. Não somente as pessoas que estão totalmente engajadas, mas todas as pessoas. É muito difícil porque simplesmente tem pessoas que não se esforçam para estar unidas. Elas querem frequentar uma igreja, elas querem congregar, elas querem ouvir uma palavra, receber algo. Mas tem pessoas que se esforçam simplesmente para não fazer parte, para não estar envolvido. E aí você vai perceber que de repente na vida dessa pessoa tem tantas situações que a levaram a ser assim. Mas nós devemos lutar pela unidade, nós devemos agir sim em função de tornar um ambiente sempre mais agradável. Você tem buscado se unir a outras pessoas na igreja? Infelizmente, a nossa humanidade, o nosso interior, ele quer fazer outras coisas. Às vezes, por conta de intenções, por conta de desânimos, por conta de chateações, a gente faz até o inverso. A gente se junta com poucos para desunir, né? Para criar ali uma diferença e uma racha dentro daquilo que Deus criou para ser unido. Então nós devemos ter muito cuidado com isso. O amor, ele deve unir, o amor, ele deve realmente acolher as pessoas. E como eu já falei antes, mesmo que haja diferenças, mesmo que as pessoas não sejam as melhores amigas umas das outras, aquele que você gostaria de ter dentro da sua casa, não, eu sei que nessa sociedade não dá para você ter um relacionamento tão profundo com todo mundo, até pelo tempo que dispomos, que é tão pouco, que não dá para crescer com saudavelmente um relacionamento, uma amizade. Porém, nós, diante da palavra de Deus, somos desafiados a isso, a nos unir. Não é? Imagina Jesus ali com aqueles discípulos tão diferentes, vindo de realidades diferentes, muitos pouca educação, outros já com alguma educação, uns já com uma realidade religiosa, outros desprovidos disso ou buscando outras referências. Então Jesus escolhe esses homens
E ali ele começa a construir uma base. Essa base vira a igreja do Senhor. E essa igreja cresce, ela se espalha. Imagina quantos desafios não se encontrava, por exemplo, em Corinto aqui, essa igreja que está nascendo e que com certeza havia tantas divergências entre os humores, entre os temperamentos, as comunicações dessas pessoas. Por isso que Paulo está falando tudo isso. Por isso que há uma preocupação em falar de uma igreja que ela deve viver unida. E aí, voltando à analogia do corpo, o corpo precisa estar unido, o corpo precisa que todos os órgãos se encaixem para que haja funcionamento. Quando um órgão não está funcionando bem, todo o resto do corpo padece. E nós precisamos pensar sobre isso. Outra coisa que a gente observa aqui é que o amor acolhe, né? Nós não podemos desprezar, né, as partes do corpo por parecer menos importante. Ele vai falar isso, né? Não devemos deixar de lado, porque sim, há partes do nosso corpo que nós consideramos mais importantes. Tem gente que gosta muito dos olhos que tem gente que gosta muito do cabelo, e no meu caso não é esse, né? Nem cabelo eu tenho. Tem gente que gosta muito dos ombros, da boca, e tem gente que vai pensar em tantas coisas. Mas nós precisamos pensar nessa analogia trazida à igreja e pensar assim, puxa vida, tem sim funções que elas trazem um grau de importância para determinadas ocasiões. Aquele que lidera um ministério, por exemplo, que tanto precisamos nesse período da pandemia, essa área de tecnologia, de edição, de transmissão, não é? Nós precisamos tanto dessas pessoas. Aquelas outras pessoas que tocam, que têm um talento nato, e você vê aquela pessoa ali na frente, e muitas vezes você sonha, puxa vida, quando é que eu vou ter essa oportunidade? Mas nem todos temos esse talento, nem todos carregamos essa facilidade, não é? E aí Deus vai nos dando habilidades diferentes. E tem pessoas que têm habilidades, inclusive, de trabalhar em funções que ninguém vê, que fica realmente nos bastidores. Pessoas que amam ficar nessa posição e simplesmente são abençoadas por isso e são abençoadores. Então é isso. O amor, esse que acolhe, ele não pode olhar a função. Ele não pode ficar simplesmente focando no potencial ou naquilo que a pessoa tem a oferecer, como se fôssemos uma empresa, como se tivéssemos um plano de carreira, onde importa a habilidade da pessoa, onde importa mais aquilo que ela tem a oferecer. Nós precisamos focar sim nesse amor que simplesmente acolhe. Você tem muito a oferecer? Seja bem-vindo. Você não tem nada a oferecer, mais nada nesse momento, porque dentro da igreja Deus distribui dons. Então aquela pessoa que acha que não tem nada a oferecer, ela pode descobrir um verdadeiro dom, um verdadeiro talento na caminhada da fé. Mas é isso, é na caminhada da fé. Nem todos chegam com tudo pronto, não é? Então nós devemos ter essa habilidade de acolher as pessoas, independente do que elas têm a oferecer. E aí, infelizmente, como seres humanos que somos, nós temos esse olhar mais aguçado para aqueles que já são talentosos, para aqueles que já têm algo a oferecer. E em qualquer igreja, pessoas que já chegam com habilidade nata, como por exemplo na área da música, essas pessoas têm a tendência de serem rapidamente incorporadas ao ministério de louvor e tudo mais, e às vezes a pessoa ainda está no início de uma caminhada e nem é tão saudável acolher certas pessoas em determinados momentos de vida tão rapidamente. Ela precisa ser discipulada, ela precisa ser tratada, ela precisa viver a conversão. E às vezes nós, como igreja, falhamos nesse sentido. Eu citei aqui o exemplo da música, mas isso pode acontecer em qualquer outra área. Pessoas que têm habilidade na fala, pessoas que ensinam, e aí às vezes a gente tropeça, às vezes por necessidade, precisamos do irmão nessa área, e precisamos tanto que fazemos qualquer coisa para ter alguém novo. Mas precisamos ter esse cuidado. O acolher ao corpo é antes do acolher ao serviço. A pessoa precisa ser incorporada ao corpo de Cristo, viver esse amor no corpo. Ela precisa se sentir parte da família para ir começar a lavar a louça, a fazer parte do serviço da casa. Então, coloque isso no seu coração. O nosso Deus, Ele quer que as pessoas sejam trazidas à nossa comunidade de fé. O nosso Deus quer que a gente anuncie Cristo Jesus, leve transformação de vidas, a salvação para essas pessoas, a tantos que precisam ser alcançados. Mas antes de se envolver em serviço, é preciso estar dentro do corpo. E por último, e eu quero trazer de forma extremamente importante para o papel da igreja, é que o amor ele é contagiante.
O amor, ele deve ir além, ele deve espalhar, né? Falar de contágio nesses dias é tão complicado, né? Porque a gente foi pego de surpresa, ou não, por um vírus que simplesmente, de forma popular, é uma doença invisível. Ele está no ar, então temos que usar máscara, temos que evitar os ambientes. A gente tem medo das pessoas. Olha que situação. Olha como nós nos colocamos agora em confronto sobre o que é ser igreja, porque agora a gente teme cumprimentar um irmão. A gente não pode abraçar, a gente não pode nem apertar a mão direito das pessoas, não pode falar de perto, sem ver a boca com aquela máscara, a gente nem sabe que expressão a pessoa está carregando ali. É tão estranho. Fazendo um casamento essa semana, a fotógrafa falou assim, olha, você fecha os olhos um pouquinho, que aí vai saber que você está sorrindo de máscara, né? Mas a pessoa pode estar fazendo uma careta, né, fechando os olhos, ou pode simplesmente estar fechando os olhos enquanto a boca não está sorrindo, né? Então nós vivemos dias que são complicados. Pensar sobre essa questão do contágio, mas sim, o amor ele também deve contagiar. O amor ele deve se espalhar, ele deve ser algo que ali funciona, ou seja, aquele amor que não escolhe, que acolhe, né, que traz para perto, mas também aquele amor que espalha, que vai além do corpo, que vai além das paredes, da denominação, das famílias da igreja, em que as pessoas se sentem atraídas porque tem algo diferente naquele povo. Você já ouviu expressões de pessoas que têm preconceito com a igreja evangélica por causa de atitudes das pessoas daquele corpo? Pois é. Infelizmente, maus exemplos, eles têm essa característica de se espalhar, de criar raízes, das pessoas na cidade, no bairro, as pessoas criarem aversão. Isso pode acontecer. Isso tem acontecido com até algumas denominações por aí. Mas nós precisamos ter esse cuidado. O amor ele tem que contagiar. Eu sei que juntar pessoas no mesmo lugar e repetindo é uma ideia de Deus que parece maluca, mas não. Tem um objetivo muito central em tudo isso, porque as nossas diferenças juntas, elas fazem sentido. Mas aí, quando essas diferenças se fecham à nossa denominação, às nossas paredes, e você não pensa no outro, não pensa no que está fora, não pensa naquele que é tão diferente de nós, porque com o tempo a gente começa a ficar parecido. A gente começa a falar evangeliquez, né? A paz do Senhor, irmão. A gente começa a cantar as músicas e conhecer as músicas que a gente canta dentro da igreja. A gente começa a aprender os trejeitos ali, sabe quem é o irmão mais engraçado da igreja, o mais sério, a pessoa mais quieta, o que não consegue namorar ninguém, aquela que é namoradora. A gente começa a aprender o estilo da igreja. E muitas vezes a gente está tão unido, e é tão bom viver essa união, que a gente para de contagiar, a gente se acostuma, e isso é um instinto natural do homem, a gente se protege, a gente quer se fechar ali, e aí se criam as panelinhas, né, que a gente gosta de chamar. Pois é, mas humanamente falando, em organizações sociais, sempre acontecerá a formação de grupos de afinidade, e você vai encontrar essas afinidades com as pessoas, não é? E aí você precisa sempre reciclar esse sentimento do amor que contagia, do amor que vai além, que se espalha, não é? Então, essa alegria tem que ser vista também no corpo de Cristo, ela deve refletir, ir além, ir até a comunidade, não é? Lembra do que eu falei no começo, aquela frase que me marcou, né? Se você não cuida é porque você não ama. Então, nós devemos aprender a cuidar, não somente dos de dentro, mas daqueles que são potenciais vidas que estarão conosco dentro da igreja. E aí, sabe como é que você descobre que essas vidas são potenciais? Experimentando, né? Deus não coloca uma placa na cabeça das pessoas mostrando, ó, aquela pessoa ela vai ser da sua igreja, né? Seria tão fácil se fosse assim, mas não. Você só vai descobrir experimentando, e você vai descobrir inclusive que tem pessoas que você vai se esforçar tanto, vai orar, vai levar para a sua igreja, vai pregar, vai fazer um discipulado com essa pessoa, e infelizmente essa pessoa não permanecerá. Mas isso não nos deve trazer um padrão. Porque uma vez que eu tentei com essa pessoa, será que vai dar errado com todas? Na verdade, Deus quer sim que a gente se esforce, que a gente realmente busque as pessoas, porque afinal de contas, Deus não se esforçou por nós, Deus não nos buscou, não foi o sangue de Jesus, não foi um sacrifício que nos traz para perto de Deus. Então o nosso esforço é mínimo, as nossas frustrações serão mínimas diante dessas situações. E é triste pensar que há pessoas que simplesmente não cuidam, que há pessoas que não cuidam porque não sentem esse amor, porque sentem que na igreja elas é que precisam de cuidado e não precisam fazer nada por outros. Infelizmente, a gente pode elencar pessoas que estão pelas igrejas simplesmente para absorver algo,
estão ali querendo receber e muitas delas realmente carecem, precisam receber, mas não têm o menor interesse em oferecer, em se doar, não é? Nós temos aqui então Paulo ensinando essa igreja sobre amor. Ele vai falar de forma mais poética e mais bonita sobre amor lá na frente dessa carta. Mas aqui ele está preparando essa igreja para entender o que é ser corpo. Então o corpo, ele se ama, não é? Nós precisamos amar o nosso corpo porque a gente precisa cuidar dele, né? Uma vez que a gente não cuida bem do nosso corpo, o nosso corpo também vai responder a esse mau cuidado, não é? E a gente vai sofrer consequências na nossa saúde e tudo mais. Assim acontece na igreja. Uma igreja que não sabe cuidar das suas partes, ela vai sofrer porque algumas partes perderão a saúde espiritual. Então que o nosso bom Deus aplique na nossa vida, no nosso coração, porque afinal de contas Jesus Cristo diz que devemos amar a Deus acima de todas as coisas e isso é inegociável. Mas também devemos amar uns aos outros e amar inclusive a nós mesmos, ou seja, amar ao próximo como a nós mesmos. Então a pergunta é, você tem se amado? Se amando, você tem amado de igual modo aquele que está perto de você, aquele que está ao seu lado, e aquele que ainda não está ao seu lado, mas que você tem orado para que essa cadeira vazia seja ocupada? Então vamos orar nessa hora, pedir a Deus que nos dê essa capacidade de amar, essa capacidade de ser corpo e agradecer ao nosso Deus, porque se você está fazendo parte de uma igreja, mesmo online, recebendo essa mensagem, você já tem motivos para agradecer, porque de algum modo você já está sendo acolhido, de alguma forma você já está recebendo esse amor. Agora vamos nos concentrar para lembrar, né, que o amor ele não escolhe, o amor acolhe e o amor ele tem que contagiar outras pessoas. Que Deus assim nos abençoe. Oremos então. Pai amado, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, pela tua palavra, ó Pai. Por esse amor, Senhor Deus, que é tão descrito na Tua Palavra, Senhor Deus, por esse amor que Teu Filho Jesus viveu ali, ó Pai, e não apenas ensinou, mas Ele realmente foi até o limite, Senhor Deus, humano desse amor que foi dar a vida, ó Pai. Mas Teu Filho Jesus tem todo o poder, Ele ressuscitou, ó Pai, e que a gente viva esse amor ágape, esse amor capaz de a todas as consequências possíveis ao ser humano, ó Pai, mas também, Senhor Deus, esse amor, ó Pai, que escolhe as pessoas não simplesmente por aquilo que elas têm, ou melhor, Deus, esse amor que não escolhe, mas simplesmente acolhe, ó Pai. Então, em nome de Jesus, Senhor Deus, multiplica esse amor, Senhor Deus, multiplica essa garra, essa visão amorosa à igreja do Senhor, ó Pai, nos ensina, Senhor Deus, seja em Natal, aqui em Fortaleza, as igrejas aonde o Senhor estiver, ó Pai, nos ensina a amar as pessoas, Deus. É tão difícil, ó Pai, aprender a conviver em locais como igreja, Senhor Deus, então nos ensina. É tão difícil, Senhor Deus, entender momentos de vida e pessoas que muitas vezes são tão complicadas de se relacionar, então nos ensina, Senhor Deus. Ó Pai, é tão difícil, Senhor Deus, ir além da igreja quando a gente já está tão satisfeito com aquele nosso grupo, com aquela nossa comunhão, mas então nos ensina, Senhor Deus, ensina, ó Pai, a essa igreja também viver, Senhor Deus, no bairro onde ela está, Senhor Deus, a criar, ó Pai, esses laços de amor, que pessoas sejam, ó Pai, acolhidas, que pessoas se sintam atraídas por perceber esse ambiente amoroso e que afinal de contas o Senhor já nos amou primeiro, o Senhor já nos deu todo o seu amor, então nos ensina, ó Pai, a frutificar com esse amor, a deixar esse amor nos invadir e atravessar nossa vida alcançando outras pessoas. Então eu te agradeço por essa oportunidade, por essa mensagem e que sim, Deus, que o que fique no coração dos irmãos seja a Tua palavra, ó Pai. Nada do que eu diga aqui de pensamento humano, Senhor Deus, seja reverberado, senão a Tua mensagem, que Teu Espírito Santo a faça guardada em cada coração daqueles que me ouvem agora, ó Pai. É assim que eu oro, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, então, por essa participação. Deus abençoe vocês. Fica aí com um abraço. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele
consagramos todo nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti, consagramos todo nosso ser a ti, consagramos todo nosso ser a ti. Chegamos então ao fim de mais um culto e vamos então orar. Ó Pai bendito, obrigado porque mais um dia, mais uma semana nós podemos estar reunidos dessa maneira. Senhor, obrigado porque podemos hoje louvar a Ti, estar em comunhão, ouvir a Tua palavra e conhecer um pouco mais dela, Senhor, que Tu possas alimentar o nosso espírito, que possas ser conosco, nos dando cada vez mais coragem, força e paz, Senhor, para seguir. Sabemos que Tu és a nossa esperança e por isso estamos confiantes. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva, glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiada então me senti, anjos descendo, trazendo os céus, ecos da excelsa, a graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo
rende